E olha só, a cúpula nacional da Federação União-PP ainda discute a possibilidade de adotar uma posição de neutralidade na corrida presidencial. No entanto, a seção paulista da aliança decidiu oficializar apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro no estado. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, não participa da convenção da federação que está acontecendo nesse momento na Lesp, aqui em São Paulo. Ele alegou ter compromissos no Maranhão. A ausência de Rueda, Dora Kramer, indica que há divergências internas na federação e dos rumos que essa federação entre a União e o PP pode tomar nos outros estados, na campanha presidencial, hein, Dora? Olha, não é só a ausência do Rueda, né? Porque o Rueda é do União, é a ausência também do presidente do PP, que é o Ciro Nogueira. Menino, quase que eu falo Ciro Gomes. Bom, mas enfim, não sou a única. Muita gente faz essa confusão. Muito bem. Então, isso quer dizer, bom, primeiro que o Rueda e o Ciro Gomes, Ciro Nogueira, mais o Ciro Nogueira ainda, andam enrolados aí por escândalos que circulam nessa república, mas não é por causa disso. Por quê? A presença deles numa convenção de uma ala, de um grupo que eles não vão apoiar do ponto de vista nacional, pelo menos até agora, ficaria incongruente, ou pelo menos daria margem à especulação de que já pudesse ter sido decidido. Acho que eles quiseram deixar bem claro que não está decidido. Então, os dirigentes nacionais do partido não foram, ficam bem claros, essa é uma decisão da seção regional, até porque a seção regional tem o Derrite, o Guilherme Derrite, como representante aí na chapa do Senado. Então, também natural que tenha feito essa participação. Não vejo mistério, boba, nisso. Agora a gente vê nessas imagens, que são de agora, minutos atrás, na Lesp, onde ainda acontece essa reunião da Federação União PP de São Paulo, declarando apoio ao Flávio Bolsonaro. Olha ali, Tarcísio de Freitas, a gente tem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o vice-governador, o Felício Ramute, o próprio deputado federal e pré-candidato ao Senado, Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública, André do Prado, que é o outro pré-candidato ao Senado pelo PL em São Paulo. Isso tudo aí em torno do Tarcísio de Freitas, que o Flávio está aproveitando, né? A seu favor. Aqui em São Paulo há uma grande coalizão que já aponta para a campanha do Flávio Bolsonaro. O desafio dele é expandir esse apoio no nível do país todo, né, Denise? Agora falta uma participação também maior do governador Tarcísio de Freitas na candidatura, no apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele apoia, fez elogios, inclusive nesse evento hoje, ele citou Flávio Bolsonaro, ele defende a candidatura, mas ele não tem estado junto. Né, não tem participado. Então falta, na verdade, a discussão em termos nacionais, porque além das investigações, tem possibilidades de outras alianças que estão sendo discutidas, inclusive nós vamos falar sobre isso também no Jornal Jovem Pan, que há divergências em outros estados em relação a essas alianças, mesmo que seja de direita. Nós vimos São Paulo formar toda a chapa com muito mais rapidez do que em outros estados. Então, Tarcísio, quando decidiu que seria candidato, quase de imediato manteve o vice na chapa dele, depois teve a escolha dos dois candidatos ao Senado, também de direita, e Ricardo Nunes teve um apoio muito forte de Tarcísio e agora devolve esse apoio também. Então a gente vê São Paulo, a direita muito unida, com uma chapa formada para fazer frente à candidatura de Haddad, dos indicados pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, essa coalizão. Então vai ser uma briga mais organizada em São Paulo, pelo menos é o que se tem até agora. Agora, nos demais estados, a gente vê muita indefinição ainda, né? Realmente. Dora Kramer, eu quero também a sua análise a respeito dessa União Paulista, pelo nome do Flávio Bolsonaro, juntando todos esses partidos e lideranças. De novo, não vejo nada de excepcional, até porque esse arranjo não foi do dia para a noite. Agora, é um arranjo que se faz, vai ser bom no primeiro colégio eleitoral, no maior colégio eleitoral, você não ter um desarranjo como você tem no terceiro colégio eleitoral, que é o Rio de Janeiro, e uma ausência de chapa no segundo colégio eleitoral, que é Minas. Minas não tem nada. Então, não vejo assim uma excepcionalidade. Ótimo, a campanha conseguiu
se ajeitar em São Paulo. Ponto, muito ponto para o governador Tarcísio de Freitas, tá certo? Que conseguiu conseguiu ajeitar essa tropa. Agora, fica faltando, eu acho que em termos que a gente chama de triângulo, ou pelo menos costumava chamar antigamente de Triângulo das Bermudas, né? Os 3 maiores colégios eleitorais. E aqui, nesses colégios é que está a definição. Minas em especial, que tem uma coisa que eu não gosto dessas lendas, entendeu? Ah, mas quem vence Minas, vence tudo. Ah, quem perde Minas, tá. Essas coisas se repetem, não gosto muito, porque a política é uma coisa muito dinâmica para a gente ficar repetindo essas coisas. Mas, de qualquer maneira, Minas é muito importante, Rio de Janeiro é muito importante, e ali a candidatura do Flávio Bolsonaro está, no momento, nem estagnada, né? Estagnada em Minas e no Rio de Janeiro, um palanque indo para o buraco. A gente já fala de Minas Gerais porque lá em Minas o PL está esperando o Cleitinho Azevedo decidir, né, se vai ser o palanque ou não do Flávio no estado, e ele que está de luto nesses últimos dias, perdeu o irmão recentemente nesse último fim de semana, inclusive com uma grande repercussão nas redes sociais. Certamente darão o tempo necessário ao Cleitinho para decidir, mas as convenções já estão por aí. Fala, Denise, você tinha falado a respeito do Senado, não é isso? Exatamente, apesar dessa chapa bem organizada em São Paulo, claro que a gente ainda tem um bom tempo de campanha, mas a gente vê as candidatas ao Senado, a Simone Tebet e também Marina Silva, à frente nas pesquisas, tanto de Derrite quanto de André do Parado. É uma coisa que tem chamado a atenção, apesar de Haddad estar numa posição de desvantagem em relação a Tarcísio, de haver uma resistência do Estado de São Paulo, mesmo ao presidente Lula, principalmente no interior, não na capital. A gente vê uma adesão ao nome das duas que saíram do ministério do presidente Lula para serem candidatas. As duas têm aquela discussão que elas não eram do estado de São Paulo, mas o governador Tarcísio também não era do estado de São Paulo. Então isso parece que uma coisa que o eleitorado deixa de lado. Então vai ser uma disputa mais apertada para o Senado. Talvez Tarcísio tenha maior vantagem, isso tem sido registrado pelas várias pesquisas, mas para o Senado a disputa vai ser mais apertada. O interessante nessa disputa para o Senado é que, se a gente pega a soma das intenções de voto de Ricardo Salles, Guilherme Derrite e o André do Prado, dá o mesmo da soma das outras duas. Então, há um empate entre direita e esquerda e o centro, né? Só que, quando a gente tem só duas com o mesmo percentual, elas disparam na frente. Simone e Marina Silva, inclusive Marina Silva hoje, em entrevista aqui ao Direto ao Ponto, logo depois do Jornal Jovem Pan. Daqui a pouco, mais análises da Denise Campos de Toledo e da Dora Kramer.